Bom pessoal, estamos de volta para mais um Eu Cristão e essa semana com um novo recorde de dislike e de crítica nos comentários, porque a gente vai voltar a falar de ateus. O tema dessa semana, a pedido de alguns inscritos do canal, é ateísmo pop e seus seguidores. Para a gente começar, qual é o nosso conceito de ateísmo pop? São esses ateus que têm contas no Facebook, Twitter, Instagram com milhões de seguidores, que têm canais no YouTube com milhares de inscritos e que vivem comentando vários assuntos cotidianos, contemporâneos e também quase sempre criticando o cristianismo, criticando o criacionismo e querendo arrumar confusão com as religiões alheias. Para começar, a gente sabe como é que funcionam esses canais de ateus famosos, do YouTube. Eles sempre trazem tudo de um ponto de vista cético, de um ponto de vista científico, entre aspas. Isso faz com que eles pareçam mais intelectuais, mais bem nutridos intelectualmente, mais inteligentes, obviamente. Essa é a ideia principal deles, trazer tudo com uma ideia ceticista, com uma ideia científica, entre aspas, e através do ateísmo eles acabam aparecendo um pouco mais inteligentes do que realmente são. Mas uma chave principal desses ateus famosos, do ateísmo pop, é que eles tentam sempre pregar contra o fanatismo. Eles sempre chamam todo religioso de fanático. Eles sempre chamam todo adepto de determinado partido de fanático. Então tudo para eles é fanatismo. Mas se você olhar bem, eles também são fanáticos. Fanáticos partidários, dos partidos que eles acham que são os mais coerentes. São fanáticos religiosos do ateísmo, embora o ateísmo não seja uma religião, já expliquei isso aqui, mas eles são fanáticos do ateísmo. Então tudo que eles defendem com muito fanatismo. Então eles criticam tanto a gente pelo nosso fanatismo, mas eles são tão fanáticos quanto, ou quem sabe, até mais fanáticos do que nós. Principalmente porque todos eles têm um viés ideológico. Não adianta você querer criticar determinado pensamento ou determinada argumentação de um ateu, se essa argumentação vier de um viés ideológico dele. Se ele tiver uma ideologia por trás desse argumento. Porque nenhum ateu aceita uma contra-argumentação que envolva diretamente a sua ideologia. Então, quando você vai criticar um ateu dentro de uma ideologia dele, ele nunca vai aceitar a sua contra-argumentação, por mais correto que você esteja. Então, assim, pode até ser que em algum momento aqui no Eu Cristão eu tenha recusado uma contra-argumentação por causa de um viés ideológico. Mas a nossa ideia não é essa. A gente tenta sempre ser o mais centrado possível, mais neutro, entre diversos assuntos. A gente nunca tenta se posicionar de uma forma como o nosso posicionamento sendo correto, sendo óbvio. A gente está sempre aberto para uma contra-argumentação. Eu sempre falei que se eu estiver errado, e se alguém me provar que eu estou errado, eu vou com certeza me retratar. Mas esses ateus têm esse probleminha, né? Eles têm sempre um viés ideológico. E se você contesta algo dentro da ideologia dele, ele nunca aceita. Como, por exemplo, o próprio criacionismo. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que o criacionismo não é só Bíblia, não é só literal, tem algumas bases que a gente prega como científicas, tem coisas muito interessantes no criacionismo, mas eles não querem nem saber, eles não estão nem aí, porque simplesmente vai contra um viés ideológico deles. Ateu só questiona o que interessa para ele, ateu só questiona aquilo que corrobora com a ideia ateísta. Se de repente você vai trazer um aspecto diferente, que vai corroborar com uma ideia religiosa, ele nunca vai questionar esse seu argumento novo, ele nunca vai buscar a fundo as verdades desse argumento novo, porque não corrobora com a ideia ateísta dele, não corrobora com a ideia partidária dele, enfim, ele vai sempre defender o seu viés ideológico. Isso é uma ignorância sem tamanho. Se você é um questionador, você vai entender que isso é uma ignorância sem tamanho mesmo. Você, quando se dispõe a dissertar sobre determinado assunto, você tem que, obviamente, questionar todos os argumentos que te oferecerem. Você tem que estar sempre aberto para receber contra-argumentação, crítica, e se você estiver errado, você tem que retratar e abrir mão da sua ideologia, embora você carregue ela a um grande período de tempo, você tem que aceitar que você está errado. E um outro grande problema também que eu vejo nesses ateus, e esse talvez seja o principal e o que mais me irrita, é que eles usam dados e bases e argumentos que eles não conhecem, que eles não dominam, e aí que nascem as heresias ateístas, é aí que nascem
as argumentações mal fundamentadas, e é aí que nasce principalmente a nossa irritação com esses canais, né? Com esses argumentadores. Porque, cara, todos esses ateus, por mais que eles não queiram, eles são formadores de opinião. Por mais que eles não queiram, eles são dissertadores. E tem um monte de gente que vai nas ideias deles sem questionar nada. Então, quando eles têm que trazer uma base, quando eles têm que trazer um argumento, eles têm que pensar bem antes de expor qualquer base, qualquer argumentação que eles não dominam. Então, principalmente, esses ateus vêm usar a Bíblia de forma errônea, de forma equivocada. E aí eles pegam o texto que eles querem, do jeito que eles querem, no contexto que eles querem, expõem, fazem uma ideia de um vídeo de 15 minutos em cima daquele texto, e aí vem um monte de ateu todinho, que a gente já falou aqui sobre ateu todinho, né? E começa a redivulgar, compartilhar essa ideia mal embasada ou embasada de forma errônea nas redes sociais, e começa a colocar aquilo como se fosse verdade, enfim, gera uma montanha de argumentações erradas em cima de uma base que ele usou de forma errada, de forma equivocada. Então, esses ateus famosos têm que aprender a usar uma base da forma correta. Você quer usar a Bíblia? Beleza, não tem problema nenhum. Mas estude a hermenêutica da Bíblia. Vai buscar a interpretação do texto, a exegese. Vai buscar a colocação do texto na época, no contexto literal, dentro de que livro se encontra, porque nós temos livros históricos, proféticos, evangelhos. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Você tem que entender essa hermenêutica da Bíblia. Você não pode simplesmente pegar um texto qualquer, isolar do contexto e interpretar como literal. E eles fazem muito isso, interpretam tudo como literal. Eles não conseguem ter esse discernimento da exegese, da hermenêutica, como eu estou falando. E aí, eles começam a montar um monte de argumentação em cima dessas bases equivocadas e montam um vídeo inteiro, uma argumentação inteira em cima de um pedacinho de texto. E é daí que nasce esses ateus todinho. Esses dias mesmo, eu vi um vídeo de um desses canais de ateus famosos, onde eles colocavam a teoria do design inteligente como criacionismo. Gente, criacionismo é uma coisa, a teoria do design é outra coisa. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui explicando as diferenças do criacionismo e do design, e principalmente as bases do design inteligente, que também é muito interessante, embora eu seja um criacionista. Eles usam como base equivocada até o próprio criacionismo. Eles buscam palavras em Gênesis que nós criacionistas não usamos, eles buscam argumentações que nós criacionistas não usamos, eles começam a colocar palavras na nossa boca, começam a colocar argumentos que a gente não usa, como se fossem argumentos criacionistas. E aí eles descredibilizam o criacionismo com base nos argumentos que eles mesmos inventaram, que a gente nunca expôs de maneira alguma, sabe? Argumentos completamente fantasiosos que eles mesmos expuseram. E aí a teoria acaba descredibilizada pelo fato deles estarem usando bases que eles não dominam. E através dessa criação de bases, de argumentos, é que nascem aqueles neoateístas que vão encher o saco de tudo quanto é cristão no Facebook, no Twitter e no Instagram. Grande parte desses ateus sabem que eles estão usando as bases de maneira errônea. Sabem que aquilo que eles estão pregando nos canais é uma mentira, ou é, no mínimo, uma verdade disfarçada. Então, ele está usando aquele argumento, ele está usando aquela base simplesmente por mau caratismo. Ele simplesmente está usando aquilo porque aquilo corrobora com a ideia do vídeo dele, porque aquilo corrobora com a ideia de ateu que ele tem. Mas ele sabe que aquilo não corresponde a uma verdade literal da Bíblia. Ele sabe que aquela base não corresponde a um pensamento ideológico criacionista, mas ele usa simplesmente para corroborar com a ideia que ele quer trazer no vídeo. Ele sabe que aquilo é uma mentira funcional que ele está usando, mas o ateu modinha, o ateu todinho que está assistindo o vídeo não sabe. E aí ele sai por aí espalhando, criticando e tentando debater com um monte de cristão que ele encontra por aí com as ideias que ele trouxe desse vídeo desse ateu famoso, né? Esses ateus todinhos acabam sendo alienados por esses ateus famosos. E como esses ateus famosos não trazem, como eu já falei, nem de longe uma base coerente, nem de longe argumentações neutras, nem de longe debates sinceros, então esses neoateístas acabam alienados por mentiras, alienados por argumentos tendenciosos, por argumentos que seguem aquele viés ideológico que eu falei anteriormente, que todo ateu famoso segue, né? Então você não vai ver, obviamente, um ateu famoso
abordando um argumento científico que corrobora a ideia criacionista. Ele nunca vai fazer isso, por mais que ele conheça um. Porque ele vai sempre tentar esconder a verdade por trás do criacionismo e vai trazer só aquelas bases que corroboram com a ideia evolucionista dele. Não estou falando só de teorias de origem de espécie, pode ser em qualquer outro aspecto, porque eles também são partidários, óbvio. Então tudo aquilo que corrobora com um partido que ele é contrário, ele vai sempre deixar de falar. O que corrobora com o partido que ele é partidário, ele vai estar sempre trazendo. Então é muito preocupante essa questão, porque eles são formadores de opinião, como eu já falei. Cara, eu só estou exigindo aqui que os ateus tratem a Bíblia, o criacionismo, as bases da Reforma Protestante, ou qualquer outro tema, um tema político, ou um tema atual, qualquer tema, com um pouco de sinceridade. Quando eu falo de hermenêutica da Bíblia, eu não estou falando de inventar base, inventar interpretação para suavizar a Bíblia. Eu não preciso suavizar a Bíblia. Tem verdades da Bíblia que têm que ser ditas da forma que elas estão escritas. Tem verdades da Bíblia que são literais e eu não vou tentar arrumar argumentação para suavizar. Eu não preciso suavizar a Bíblia. Até porque Deus é Deus e Ele fala do jeito que Ele quiser. E Ele ordena o que Ele quiser. Quem sou eu para contestar ou para tentar suavizar a Bíblia? Já vi diversos vídeos de ateu falando que cristão tenta suavizar a palavra. Cara, onde tiver escrito algo que eu vejo que é rude, mas que é verdade, e que não cabe correção hermenêutica, eu vou falar da forma que está. Doa quem doer. Ou melhor, doa em quem doer. Eu não vou aqui suavizar a palavra de Deus. Eu só quero que vocês tragam a hermenêutica aonde cabe. Interpretação aonde cabe, para que vocês não usem a base de maneira errônea, para que novos ateus, ou até pessoas religiosas que assistem o canal de vocês, não venham começar a debater com bases fantasiosas. Venham começar a trazer debates acadêmicos com bases que não existem. Só isso. Então eu não quero suavizar a Bíblia, eu não quero inventar uma nova religião, eu não quero inventar uma palavra de Deus suavizada, uma palavra de Deus linda e maravilhosa só de flores. Eu sei que a Bíblia também é muito rude e precisa ser, mas eu quero que vocês tragam tudo quanto é debate de forma aberta, de forma sincera, de forma neutra. É óbvio que aqui a gente também tem um viés ideológico, cognitivo, às vezes a gente acaba também expressando um pouco mais a nossa opinião do que um debate neutro como deveria ser, mas a gente está sempre tentando se policiar a ponto de trazer sempre o debate mais neutro possível, mais sincero, mais sensato, mais coerente possível. A gente não tem a intenção de convencer você da nossa opinião. A gente tem sempre a intenção de trazer o debate à tona para que você tome o seu posicionamento. É isso que eu queria pedir para esses ateus. Então, se você é um ateu famoso, desses que tem milhões de inscritos, ou se você está começando um canal dissertativo no YouTube, mesmo que você não seja ateu, se você for um religioso, sei lá, estou falando ateus porque são a grande maioria, são a grande parcela desses dissertadores no YouTube. Então, cara, procure um conteúdo sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Busque um conteúdo verdadeiramente coerente. Independente se for a favor ou contra a sua ideologia, você tem que expor qualquer base, qualquer tema de forma coerente, de forma sincera, mesmo que vá contra a sua ideologia. Se você vê que existem bases que corroboram com algo que vai contra a sua ideologia, você tem que expor, você é um dissertador, você é um formador de opinião, você não pode esconder argumentos e mostrar só aquilo que te interessa. Tá? E eu queria dizer que, obviamente, eu assisto muitos desses ateus, alguns mais do que outros, alguns são mais inteligentes do que outros, alguns são mais tendenciosos. Eu tive uma vez conversando sobre criacionismo na página de um desses ateus, num vídeo que ele escreveu, uma série de vídeos que ele fez sobre o criacionismo. Eu não vou falar aqui o nome do cara, mas eu tive na página de um youtuber, eu comentei algo sobre o criacionismo, o cara não gostou, veio me criticar duramente, não quis se disponibilizar para o debate, não quis trazer a ideia da evolução, ele simplesmente me atingiu diretamente, me deixou muito chateado, porque eu fui lá realmente na ideia de expor uma ideia, né, e de debater a ideia, e ele veio me atingindo, não trouxe uma contra-argumentação decente, e isso me deixou muito chateado, porque eu não quis ir lá me aparecer, o canal aqui nem monetizado é, eu não tenho pretensão de ser um cristão famoso, mas o que eu queria era que ele aceitasse a minha ideia e que a gente pudesse trazer um debate ideológico positivo, que o pessoal que é inscrito na página dele pudesse ganhar intelectualmente com aquele debate, mas ele me ridicularizou. Então, talvez por esse motivo eu esteja dizendo que eles são tendenciosos, porque ele, infelizmente, não aceitou a ideia
pelo simples fato de não corroborar com o viés ideológico dele. Isso é muito chato. E se você é um ateu todinho, como a gente fala aqui, evite, cara, de ficar reproduzindo o que você escuta no YouTube. Evite falar de coisa que você não domina, porque você vai acabar sendo refutado muito facilmente e vai ficar sem ter o que falar, sem ter o que responder, porque você não tem base ideológica para o debate. Você simplesmente repete as bases que você escuta nesses canais, você simplesmente repete a argumentação que você escuta, que eu já falei aqui, que pode ser equivocada, que pode estar errada. E nesse caso você vai ser refutado facilmente e não vai ter contra-argumentação. Então se você é um desses ateuzinhos, evita de estar reproduzindo. Se você gosta do conteúdo do cara, beleza, vai lá e assiste. Isso é um direito que te assiste. Agora, não fica reproduzindo as ideias sem ter noção, sem dominar o assunto. Se você quiser debater, beleza, vai procurar um conteúdo interessante, vai aprender sobre o assunto primeiro, para depois você expor um debate decente, coerente, sensato. É isso que eu penso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer sobre esse ateísmo pop, né, que é uma nova forma de ateísmo que tem surgido, né. Eu espero que, se você é um desses ateus famosos e está assistindo esse vídeo, que você não fique irritado com o que eu estou falando aqui, que você não se sinta chateado, mas que você aceite como uma crítica positiva. Se você é um desses ateuzinhos aí, todinho, de Facebook, que você também não se sinta ofendido, mas que você aceite como uma crítica. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se não gostou, pode dar o seu dislike aí, deixa no comentário o motivo do seu dislike, que eu vou com certeza responder o seu comentário. Se você gostou, se inscreva no nosso canal aqui também e curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal. E eu espero você aqui sábado que vem com um novo vídeo e com um novo tema. Até sábado que vem, pessoal.